Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu estou trazendo agora aqui no meu canal, não só para os alunos que eu já tive, mas para a comunidade geral, algumas aulas que envolvem as ciências morfológicas, né? A biologia celular, a histologia básica, a histologia sistêmica, anatomia, embriologia, né? E eu quero começar essas aulas com uma introdução à biologia celular e tecidual. Tá? Essa aula aqui ela vai servir como base para o entendimento principalmente do material que vocês vão encontrar ou em sala de aula ou vocês vão encontrar em bibliotecas virtuais, em atlas virtuais. Né? Essa aula vai ser dividida em duas partes. Uma primeira, onde a gente vai conversar um pouco sobre essas ciências morfológicas e vai aprender também um pouco sobre como o material que a gente usa é feito, né, as técnicas histológicas. E numa segunda parte a gente vai falar mais sobre os tipos de microscopia utilizados para interpretar esse material que nós montamos aqui nessa aula de hoje, né? Nós explicamos aqui como são montados nessa primeira parte da aula. Perdão, né? Garganta do professor, vocês sabem como é. Então, as ciências morfológicas são aquelas que vão estudar micro ou o macro da morfologia, tá? Em geral, seja ela humana, seja ela animal, seja ela vegetal. Então, num ciclo básico de um curso da área de biomédicas, como por exemplo medicina, ciências biológicas, enfermagem, odontologia, educação física, fono, físio, etc, 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 vocês vão se deparar com uma ou mais dessas matérias, né? Aliás, eu acredito que 3 ou mais dessas matérias, ou enfim, todas essas matérias focadas em cada uma da sua área, né, em cada área específica do seu curso. Né? Por exemplo, o pessoal da odonto vai estudar uma embriologia mais voltada, né, além de todo o desenvolvimento básico, vai focar mais no desenvolvimento da face, no desenvolvimento dos dentes. Né? A anatomia na medicina, né, que é fundamental para a formação de um médico, ela é dividida em diversas partes: anatomia de membros, anatomia de tórax, anatomia de cabeça e pescoço. É muito mais aprofundada do que uma anatomia vista na biologia, por exemplo, nas ciências biológicas, onde o aluno ali tem ou uma anatomia humana ou uma anatomia comparada. Tá? Uma que é comum a todos é a biologia celular. A biologia celular é a base de tudo aquilo que vai ser construído durante um curso aí que abrange as ciências morfológicas. É na biologia celular que a gente aprende os comportamentos particulares de uma célula, as capacidades das células em responder estímulos, como elas respondem a esses estímulos, como que a gente pode criar células em determinados ambientes controlados para que a gente possa estudar determinado sistema celular, enfim. Mas para prosseguir, por exemplo, para a histologia básica, a gente tem que entender como a biologia celular funciona. Porque o que é a histologia? A histologia é o estudo dos tecidos humanos. Tá? Quando a gente pensa em histologia básica, a gente pensa nos tecidos, e esses tecidos nada mais são do que um conjunto de células especializadas, tá? Que vai compor ali, junto com a matriz extracelular em menor ou maior quantidade, os 4 tecidos básicos, né? O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, seus diversos tipos de tecido conjuntivo, né? O tecido nervoso e o tecido muscular. Já a histologia sistêmica vai estudar a histologia ou a anatomia microscópica dos órgãos que são formados por esses tecidos que nós aprendemos na histologia básica.
Então aqui a gente já tem um conhecimento do comportamento da célula, de como essas células se arranjam e de como os tecidos se arranjam para formar os diversos órgãos dos diversos sistemas do nosso corpo ou do corpo de qualquer outro animal, né? A gente vai ver, por exemplo, como que se organizam as células das glândulas, por exemplo, uma glândula como o pâncreas, né? A gente vai estudar o tecido de né, a formação de, não a formação, mas o formato do órgão, como por exemplo um estômago, um coração, né? E a anatomia a gente vai estudar a estrutura macro desses sistemas, né? Então a gente vai aprender sobre as posições que determinados órgãos ocupam e a distribuição lógica, né? Porque eles não estão distribuídos nem torcidos ao acaso dentro do nosso corpo. Eles estão organizados de forma em que as suas funções sejam potencializadas ao máximo. Não é verdade? Então aqui a gente vai ter um estudo de como esses sistemas se organizam macroscopicamente para que o nosso corpo funcione como uma única unidade, tá? E a gente tem também a embriologia, que é o estudo do desenvolvimento do corpo, seja ele do corpo humano, seja ele do corpo animal. Se eu fosse montar um curso, tá? Se eu fosse montar a ementa de um curso, de um ciclo básico, de um curso da área das biomédicas, da biológica, eu colocaria essas disciplinas exatamente nessa ordem, porque eu acho que ela representa uma ordem crescente de conhecimento. Você precisa do conhecimento da célula para entender o conhecimento do tecido. Você precisa entender o conhecimento do tecido para entender a formação do órgão. Você precisa entender como esses órgãos estão dispostos no nosso corpo, de forma a o nosso corpo trabalhar na máxima homeostase possível. E a embriologia, ela vai finalizar esse ciclo estudando como se forma cada parte do nosso corpo ou do corpo animal, né? E para que isso seja eficiente, para que o aprendizado de embriologia seja eficiente, você precisa ter uma ideia de biologia celular. Ora, porque a embriologia é cercada de diversos eventos celulares que a gente aprende lá na biologia celular. A gente precisa entender as características dos tecidos, porque aqui a gente vai ver como que essas células se comportam para se transformar em determinados tecidos e como esses tecidos se comportam de forma a se diferenciarem em determinados sistemas. A gente precisa também entender da anatomia do corpo, né, humano ou do corpo animal, para a gente entender o porquê e como cada parte do corpo se diferencia de forma muito bem organizada, de forma que nosso corpo não apresente anomalias, né, que são estudadas aí na teratologia, que vai ser tema de aulas mais lá para frente, né? Então a gente precisa de todo esse conhecimento básico para que a gente possa continuar os nossos estudos nas áreas biomédicas. E hoje a gente vai começar um pouquinho aqui com uma introdução à biologia celular e à histologia básica, tá? Mas é só uma introdução mesmo, porque as aulas de biologia celular e de histologia básica vão ser dadas mais à frente. Hoje a gente vai entender como que a gente começa a estudar essas duas disciplinas, tudo bem? Então, as células, né? A gente vai focar aqui nas células eucariotas. Por quê? Porque as células procariotas, as bactérias, por exemplo, são alvo de estudo da microbiologia, que é também um conjunto de matérias, ou pode ser dada, inclusive, como uma matéria só, isso vai depender da universidade que você está estudando, e vai estudar esses micro-organismos procarióticos, tá? Como bactérias e outras entidades que não são aí consideradas como células, como os vírus, por exemplo. Mas na biologia celular, a gente estuda a célula animal, a gente estuda as características das células vegetais e a gente também estuda as características de micro-organismos eucarióticos.
né, como por exemplo os protozoários. Tá? Então a biologia celular se foca nesses 3 grupos. Aí o que você vai estudar no seu curso de biologia celular vai depender do curso que você está aí fazendo, né, na sua graduação. Se você estiver estudando biologia, por exemplo, é muito provável que você vai estudar também a célula vegetal. Mas se você está fazendo um curso de medicina, de fisioterapia, de educação física, de fono, etc, etc, de odonto, você vai se focar mesmo nas células animais, tá? Nas células eucarióticas animais. Essas células, como eu disse anteriormente, formam a base, né, dos 4 tecidos fundamentais. Né? Esses 4 tecidos fundamentais, como eu já disse, são os tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, que em diferentes proporções, aí na sua presença, vão formar os diversos órgãos e sistemas. Aqui, por exemplo, está ilustrado o fígado, o cérebro, o coração, um rim. Né? O que diferencia esses tecidos uns dos outros é basicamente a quantidade de matriz extracelular presente, tá, entre as suas células. O tecido epitelial, por exemplo, é um tecido que se caracteriza por pouca matriz extracelular. Já o tecido conjuntivo se caracteriza por muita matriz extracelular. Já o tecido muscular, no tecido muscular esquelético, por exemplo, as células formam o que nós chamamos em biologia de sincício, ou seja, elas fundem-se, né? As células se fundem e vai formar uma longa fibra que nós chamamos de fibra muscular. E o conjunto dessas fibras, né, vão formar feixes de fibras, e esses feixes de fibras vão formar então nossos músculos. E a gente tem o tecido nervoso, também é um tecido que possui grande volume de matriz extracelular, mas aqui nós temos também células altamente especializadas na transmissão de impulsos nervosos e células auxiliares que ajudam essas células especializadas na transmissão do impulso nervoso a realizar suas funções. Então, esses são os 4 tecidos básicos que nós vamos ver em aulas mais para frente. E já que a gente está falando de célula, de tecido, já deu para entender que a histologia e a biologia celular são disciplinas que não dá para a gente estudar sem o auxílio de uma ferramenta que aumente ali o que a gente está enxergando, né, numa lâmina, por exemplo, né, de microscópio, porque tratam-se de células e de organizações celulares microscópicas. Né? Isso significa que o nosso olho não está apto, ele não tem uma capacidade de resolução, a gente vai aprender o que é isso um pouco mais na frente, ele não tem uma capacidade de resolução alta o suficiente para que nós enxergamos células e os seus tecidos, né, a organização dessas células dentro dos seus tecidos. E aí que entra então a microscopia como uma ferramenta fundamental para o estudo da estrutura das células, da estrutura dos tecidos e dos órgãos também em geral. É o que a gente chama de anatomia microscópica. Você tem a anatomia macroscópica, que eu falei, né, que é aquela a anatomia per se, né, que você vai estudar realmente a posição e a função fisiológica dos nossos órgãos e sistemas, mas aqui a gente está falando de uma anatomia celular. Né? E como que a gente faz para estudar essa anatomia celular? Bom, primeiro, né, falando aqui muito rápido, né, a grosso modo, fazendo um resumo bem simplista, nós precisamos obter cortes, né, desses tecidos, desses órgãos, ou cultivar células, né, em placas ou em garrafas próprias para o cultivo celular. E depois a gente faz o que nós chamamos de lâminas histológicas, ou seja, nós colocamos as nossas amostras já cortadas, bonitinhas ou espalhadas manualmente em uma lâmina e nós levamos essas lâminas ao microscópio.
O microscópio mais utilizado, aliás, o único utilizado por vocês num curso de graduação da área da biomédica, das áreas biomédicas, é o microscópio óptico ou o microscópio de luz. A gente chama de microscópio de luz porque esse microscópio usa um feixe de luz, né, para iluminar aquele tecido, que vai gerar o quê? Uma imagem. Esse microscópio aumenta a nossa imagem até passando, quer dizer, por diversos grupos de lentes e chegando até os nossos olhos, né? Então, a microscopia óptica vai ser a ferramenta básica de uso no estudo da biologia celular, tecidual e dos órgãos, tá bom? E como que a gente começa a estudar? Vamos pegar a parte simples. Vamos supor que a gente vai estudar aí um tecido muscular, né? A gente precisa de coletar uma amostra de tecido muscular. Como que a gente faz isso? Bom, geralmente a gente usa um animal experimental, né, um camundongo, por exemplo, para retirar um tecido, né, desse animal. Esse tecido a gente tem que trabalhar ele antes de colocar ele na lâmina para que ele seja observável no microscópio. Então a gente tem que coletar esse tecido, né, do nosso objeto experimental, vamos colocar aqui o camundongo, e a gente, após coletar, precisamos fazer um processo denominado de fixação desse material. Bom, na verdade, pode até não ser bem assim. A gente pode fazer a fixação imergindo, né, colocando dentro o material coletado numa solução específica, que eu vou explicar daqui a pouco, ou a gente pode fazer também uma fixação por perfusão. Tá? O que é uma fixação por perfusão? Nós vamos usar, tá, o sistema circulatório daquele animal para levar o nosso fixador até todos os órgãos que a gente quer estudar, tá bom? Mas vamos começar pela imersão. A gente vai lá, coleta o material aí de músculo, por exemplo, a gente coloca numa substância denominada fixador, tá? E o que esse fixador vai fazer? Bom, uma vez dentro dessa solução, né, esse tecido, todas aquelas proteínas que compõem aquele tecido vão formar ligações cruzadas, tá? Ou vão se desnaturar. Isso acontecendo vai permitir que aquela estrutura tecidual seja mantido no mais próximo da realidade possível. Porque pensa bem, se eu tiro uma amostra de tecido de um animal, qual que é a tendência de acontecer, qual que é a tendência dessa amostra? O que vai acontecer com essa amostra? Ora, essa amostra vai entrar em decomposição, né? A fixação impede que esse processo aconteça porque ela vai fixar e vai criar ligações cruzadas ou desnaturar todas as proteínas que compõem ali aquele tecido. Um exemplo muito utilizado nos nossos cursos, no ciclo básico, né, um exemplo de fixador é o formaldeído 4%. O paraformaldeído também é muito utilizado para alguns outros tipos de microscopia que exigem um nível de resolução um pouquinho maior, assim como o glutaraldeído também, né? O glutaraldeído também é muito utilizado na microscopia eletrônica, que a gente vai falar na aula que vem, na parte 2 dessa aula. E o tetróxido de ósmio, tá? Que também é usado para fazer um contraste, né, nas nossas amostras na microscopia eletrônica, que a gente vai ver na segunda parte dessa aula. Então o fixador ele vai, na via de regra, fixar, né, a situação daquele tecido que foi colocado, né? Mas ainda assim a fixação não é suficiente para que a gente monte a partir daí uma lâmina histológica. Tá? A gente tem que endurecer esse tecido para a gente poder cortar esse tecido em lâminas teciduais muito finas,
para que a luz possa ser capaz de atravessar a nossa amostra e formar imagem no sistema microscópico. Agora, como que a gente torna essa amostra dura? Através do processo de inclusão do material. Agora, o que que a gente faz, né, antes de incluir esse material dentro de uma resina, tá? Ou da parafina, por exemplo. A parafina, os cortes de parafina são os mais utilizados nos nossos cursos, nas nossas universidades federais ou estaduais, tá? Então a inclusão serve para tornar o material firme para cortes super finos. A gente está falando aí da casa de 5 ou 10 micrômetros. O que, que é um micrômetro, pessoal? Um micrômetro é a milésima parte de 1 milímetro. Então você vê que para fazer um corte fino dessa forma é muito complicado se o nosso tecido tiver molenga. Né? Então a gente precisa fortalecer esse tecido para que ele possa passar por um sistema de corte muito, extremamente afiado, capaz de nos dar essas fatias tão finas sem danificar o resto do tecido. A gente inclui o nosso material, né, em resinas plásticas ou em parafina. Como eu disse, na maior parte dos cursos aqui você vai incluir, tá? Vocês vão trabalhar com materiais incluídos na parafina. E o que, que a gente precisa fazer primeiro? Bom, vamos pensar comigo. O nosso corpo, assim como o corpo de qualquer animal, tem aí um volume de água de mais ou menos aí 70%. Ou seja, 70% daquele tecido que a gente coletou, que a gente fixou, ainda é água. E o que, que a gente vai querer aqui? A gente vai querer colocar um material mais rígido do que a água. Então, o que, que a gente precisa fazer com esse tecido? A gente precisa desidratar o tecido antes de incluir. Como que a gente faz uma desidratação de um tecido? A gente vai colocar o nosso tecido numa série crescente, tá? Numa série crescente de etanol. Por quê? Porque o etanol é solúvel, né, em água. E aí, com o aumento da concentração, né, a gente vai ter um movimento cada vez mais intenso de água em direção à solução etílica e de álcool em direção ao tecido. Tá? Então aí a gente começa com etanol 70%, depois 80%, 90% e depois 100%. A gente deixa aí por volta de 30 minutos, 1 hora em cada uma dessas soluções. Então o que eu quero que vocês entendam é que a água sai do tecido em direção ao líquido, né, ao nosso líquido etílico, e o álcool, né, que está presente ali nessa solução etílica, ela vai então em direção ao tecido, substituindo toda a água por osmose, tá bom? Para equilibrar ali o conteúdo de álcool e de água nesse tecido. Aí você pode me perguntar, mas Luiz, por que, que a gente já não coloca então no 100%? Porque aí a gente retira toda a água e aí a gente coloca todo o álcool no tecido. A gente não faz isso porque uma desidratação brusca, tá? Uma desidratação muito forte logo de cara, vai fazer com que o tecido se danifique. E a gente tem uma morfologia muito prejudicada. Então a gente precisa fazer essa desidratação por passos leves, que não afetem aí muito a morfologia do nosso material. É lógico que vai afetar um pouco, não tem jeito, mas a gente quer que seja afetado o mínimo possível, para que a gente possa ter uma boa observação dentro do nosso sistema óptico. Tá? Logo após a desidratação, essa amostra vai passar por um processo que nós chamamos de clareamento. Tá? A nossa parafina, tá? Ela precisa entrar aqui nesse tecido. Tá? E a parafina ela não é tão solúvel assim no etanol.
Então a gente tem que colocar dentro desse tecido agora uma coisa que seja um solvente muito eficiente para a parafina. E aí a gente vai colocar a nossa amostra, a gente vai tirar ela de uma solução de álcool e vai colocar ela numa solução de uma substância chamada xilol. Esse xilol também é potente em dissolver, né, em tirar o álcool do tecido. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter a retirada do álcool, porque o álcool é solúvel no xilol, e a gente vai ter a entrada do xilol nesse tecido. Tá? E aí, depois a gente coloca esse tecido, então, na parafina. Pelo fato de a parafina ser muito solúvel no xilol, vai acontecer também a mesma coisa, né? Numa concentração, numa solução super concentrada de parafina, a parafina vai penetrar, vai se dissolver nesse xilol e vai ocupar todo aquele espaço no tecido que era ocupado antes pela água. E agora a gente tem um bloco com uma firmeza suficiente para a gente passar ela, né, na nossa ferramenta de corte, na nossa navalha, que é o micrótomo. Né? Então a gente vai pegar aquele bloco de parafina, vai colocar ele numa base, para em seguida colocar essa base, acoplar essa base em uma ferramenta denominada micrótomo. Tá? O micrótomo ele é um sistema de alavanca, ele trabalha ali com uma lâmina ou de aço ou também de vidro, tá? Muito, muito, muito afiada, e você gira, tá, essa alavanca e o corte ele vai passando e se aproximando cada vez mais dessa lâmina. Então a gente consegue fazer diversos cortes a partir de uma única amostra. E aí agora a gente tem o nosso corte histológico, que tem aí entre os seus 5 e 10 micrômetros, e agora a gente pode pescar esses cortes com uma lâmina histológica. Por que a gente faz esse procedimento? Ora, assim que a gente faz o corte, a gente coloca essa parafina numa água, né, num banho-maria ali com uma água morna. Dessa forma, a parafina ela não vai estar nem derretida, nem muito sólida, o que permite que a parafina junto com o seu tecido, que está ali, né, no corte histológico, grude eficientemente nessa lâmina histológica que está mostrando aí para vocês. Tá? E depois, o que eu vou fazer com essa lâmina? Bom, agora que eu tenho essa lâmina, eu não preciso mais do xilol ali dentro do meu corte. Aliás, o xilol vai prejudicar, tá bom? A coloração do meu tecido. Esses tecidos, graças a esses processos que a gente comentou ali na inclusão, né, a adição do álcool, a adição do xilol, ele vai perdendo aquela cor pálida que ele já tem. Né? A gente vai ter então uma amostra transparente. Tá? E para enxergar essa amostra transparente na microscopia de luz, a gente precisa de corantes. E esses corantes, eles não são solúveis nem em xilol, nem em água, nem em álcool, na sua maioria. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar retirar a parafina. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar os nossos cortes, né, em cubas como essas daqui, que cabem diversas lâminas. A gente vai colocar os nossos cortes aí. Esses cortes eles vão estar ali na presença do xilol super concentrado, que vai dissolver aquela parafina que estava dentro, né, do nosso corte histológico. Após isso, a gente vai fazer uma reidratação do tecido. E como que a gente faz essa reidratação do tecido? Desculpa, pessoal, tá um barulho aqui. Vou tentar fechar a janela para ver se melhora um pouco, tá bom? E aí, como que a gente reidrata o tecido? Colocando esse tecido em uma solução, né, que contenha álcool e água, agora num gradiente decrescente, de 100 a 70%. Então, nós vamos tirar o xilol, certo? Com a nossa
A gente vai tirar a parafina com o nosso xilol, agora o tecido está cheio de xilol, a gente coloca ele no álcool 100%, esse álcool vai tirar esse xilol de dentro da nossa amostra. Quando a gente passa para o álcool 90, ou para o álcool 80, o que vai acontecer? A água vai começar a entrar de volta nas nossas amostras. E aí a gente faz essa reidratação com uma escala decrescente de etanol de 100 a 70%. É como se fosse uma desidratação inversa. Como se fosse, não é uma desidratação inversa, o protocolo é inverso. Aqui, ao invés da gente usar um gradiente etílico crescente, aqui a gente usa um gradiente etílico decrescente. Tá? E mais uma vez, por que a gente faz isso? Porque os corantes que a gente vai utilizar para enxergar esses cortes no microscópio são, na sua, na sua natureza, sais que são solúveis em água. A maioria deles, né? Alguns não são sais, mas se comportam como sais. Né? E agora a gente vai ver quem são esses corantes que a gente usa de maneira rotineira nos nossos cursos aí de biologia celular e biologia tecidual, tudo bem? Então, quem são esses corantes, pessoal? Reforçando mais uma vez, esses corantes são substâncias solúveis em água. Por que é importante a gente usar esses corantes? Como eu falei anteriormente, os nossos tecidos agora estão praticamente transparentes, tá bom? Então, não teria como a gente enxergar de maneira correta, né, uma estrutura transparente através do microscópio de luz comum. A gente tem a possibilidade de enxergar estruturas transparentes, mas com outros tipos de microscopia que eu vou trazer na segunda parte dessa aula, mas não com a de luz que a gente tem ali em mãos todo dia durante nossas aulas. Né? Esses corantes eles são usados com diferentes objetivos. Né? Eles podem ser usados para corar determinada estrutura, eles podem ser usados em conjunto para diferenciar diversas estruturas ali no mesmo tecido. Mas o importante é saber que, basicamente, nós temos corantes de duas naturezas: os corantes ácidos, né, e os corantes básicos. Quem são os corantes ácidos? A gente tem aí a eosina, o Orange Sea, por exemplo. Tá? São corantes que têm a sua composição ali, o sódio mais o corante com a carga negativa. Esses corantes, eles têm afinidade por estruturas com natureza básica. A gente lembra lá da química, lá do segundo grau, né, que o ácido tem afinidade pela base. Né? Portanto, essas estruturas de natureza básica que são coradas por corantes ácidos recebem o nome de estruturas acidófilas, como por exemplo mitocôndrias, grânulos, o citoplasma das células, proteínas da matriz extracelular, enfim. E a gente tem os corantes básicos, tá bom? Os corantes básicos já são estruturas que possuem ali o corante com a carga positiva e o cloro com a carga negativa, tá? Basicamente, com exceção da hematoxilina. A hematoxilina e eosina, pessoal, como essa primeira figura aqui no topo, né, que é um corte de músculo, né, e esse corte é corado com hematoxilina e eosina. A hematoxilina e eosina são usadas em conjunto aqui para corar as moléculas, estruturas com características ácidas e básicas, tá bom? Mas a hematoxilina, ela não é um sal, mas ela se comporta como um corante básico por causa das suas afinidades. Né? Então, esses corantes básicos vão ser atraídos por estruturas que têm a natureza ácida, né? Como, por exemplo, o ácido nucleico, DNA. Então, a gente vai ter uma coloração de núcleo das células com hematoxilina.
A gente tem também o retículo endoplasmático rugoso. Mas por que, que o retículo endoplasmático rugoso tem essa natureza ácida? Bom, devido aos inúmeros ribossomos com RNA mensageiro sendo traduzidos na sua parede. Tá? Então, essas estruturas com natureza ácida que têm alta afinidade por corantes básicos são chamadas de basófilas, ou seja, que gostam de base. Acidófilas gostam do ácido, basófilas gostam da base. Tá? E nós temos diversos corantes diferentes, tá? A gente usa rotineiramente nos cursos de graduação a hematoxilina e eosina, mas a gente tem o azul de metileno, o azul de toluidina. Esse aqui também é músculo corado por azul de toluidina, tá? Para você ver a diferença, né? Mas basicamente o que eles nos dão são cores diferentes, tá? Para a gente analisar ali no microscópio de acordo com a vontade ou a necessidade, tá, da nossa inspeção ali naquele tecido. A gente pode usar combinações de corantes com mais de dois, não só, por exemplo, hematoxilina e eosina, bem, né? Aqueles corantes que são conhecidos, né? Aquelas soluções de corantes que são conhecidas como tricômicos, né? A gente tem aqui ilustrado por essa figura no topo o tricômico de Mallory. Aqui a gente pode ver indicado pela seta aqui com a letra A, tecido conjuntivo corado aí nesse azul, né? Nessa tonalidade de azul. Fibras elásticas do tecido conjuntivo aqui coradas mais em alaranjado, um vermelho pouco fogo, e a gente consegue ver entre, né, essas fibras elásticas o citoplasma de células musculares, tá? Isso aí é a parede de uma artéria de grande calibre, tá? De uma artéria elástica. Então a gente pode usar combinações de dois ou mais corantes para que a gente consiga identificar no nosso corte histológico mais de uma estrutura, mais de duas estruturas ou mais de três estruturas, tá bom? Mas o que a gente pode fazer também no nosso corte histológico é corar de forma que seja mostrado para a gente no microscópio uma estrutura em específico. Né? Essas técnicas de coloração que vão corar uma proteína, um conjunto de proteínas específicos, ou um conjunto de estruturas específicos, são chamadas de técnicas citoquímicas ou histoquímicas. Né? A gente tem variações dessas técnicas um pouco mais sofisticadas, como a imunocitoquímica ou a imunohistoquímica, que a gente vai ver na parte 2 dessa aula, quando a gente for estudar o microscópio de fluorescência. Né? Mas aqui, por exemplo, né, na figura de baixo, a gente tem um exemplo, tá? Fígado, aqui com o que a gente chama de impregnação, tá? A gente vai usar aqui, no caso, um metal, a prata, né, nesse exemplo específico, para identificar, localizar ou até mesmo quantificar moléculas em células e em tecido. Aqui o que nós temos mostrando, né, nas setas com a letra A são fibras reticulares, tá bom? Que são comuns ali entre as células do fígado. E ali a letra B, tecido conjuntivo, tá? Fibras do tecido conjuntivo. Então a gente tem diferentes tipos de coloração que vão ser úteis para a gente na análise das nossas amostras, dos nossos cortes de tecido, nas nossas aulas de biologia celular e biologia e histologia, perdão, né? Biologia celular, histologia básica e histologia sistêmica também, tá bom? Pessoal, essa primeira parte eu queria falar só sobre essa introdução, tá bom? Na próxima aula, na segunda parte dessa aula, na verdade, aí sim a gente vai falar sobre o microscópio de luz, a estrutura dele, como que ele funciona. A gente vai falar sobre outros tipos de microscópio, o microscópio de fluorescência, o microscópio confocal, o microscópio eletrônico, né, que é o microscópio de mais alta resolução, né, tanto de transmissão quanto de varredura. Porque senão a aula ia ficar muito extensa, né? Quem é meu aluno sabe
que eu falo demais, né? Quando minha aula aí tem 9 slides, você pode esperar uma aula aí de 40, 50 minutos, tá? Então, logo logo eu volto com a parte 2 dessa aula e a gente termina essa parte de microscopia para que a gente possa começar o estudo da biologia celular, da histologia básica, da histologia sistêmica e da embriologia, tá bom? Eu não vou postar aqui primeiro só as aulas de biologia celular, depois só as aulas de histologia básica, depois só as aulas de histologia sistêmica. Não, tá? Eu vou tentar colocar aqui uma de cada, tá? Em playlists diferentes. Para aquela pessoa que, por exemplo, já estudou a biologia celular, poder pular para a biologia tecidual. Para aquela pessoa que já estudou a biologia tecidual, ir lá para a biologia sistêmica. Ou para aquela pessoa que já passou por todas as matérias, mas não passou ainda por êmbrio, né, comece aí o seu estudo na embriologia. Então, vou criar playlists diferentes aqui no canal, né, e vocês fiquem aí à vontade para assistir a aula e também para deixar perguntas aqui no comentários, né, nos comentários, que eu vou responder, tá? A todas as perguntas que vocês fizerem aqui, tá bom? Quem não me segue no Instagram, eu peço que siga, né? É só você procurar lá Luiz Henrique de Castro Assis, você vai encontrar o meu perfil, né? O meu nome completo. Eu não lembro de cabeça o meu arroba, mas se você me procurar pelo nome, você vai encontrar, tá? Porque lá eu vou postar quando sair vídeo novo aqui no canal, aula nova aqui no canal. Então, por hoje era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Sugestões, dúvidas, mais uma vez nos comentários abaixo. E a gente se vê em breve. Até mais.